Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo de Indústria. Iniciando então, gostaria de convidar todos a nos seguirem nas nossas redes sociais, curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal também do YouTube, deixar seu comentário e sua sugestão. É isso, gente. Mais um episódio de Papo de Indústria. Antes de nós adentrarmos ao tema e anunciar a nossa convidada, nós gostaríamos de fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, então, que estão ajudando a gente a fomentar esse nosso projeto. Papo de Indústria que está trazendo temas bastante relevantes e importantes para o nosso cenário, né, o cenário industrial, para o nosso segmento. Então, começando pela S-Tools Ferramentas, que atende a demanda do setor industrial com foco na distribuição de ferramentas para usinagem. Então, a S-Tools é especialista em melhoria de processos, além de ter uma fabricação própria de ferramentas para usinagem. Então, e tudo isso, né, claro, agregado à marca da Tungalói e da NTK, onde nós somos distribuidores aqui na região de Caxias do Sul e da Serra. Então, se você quiser ter soluções aí em ferramentas para usinagem, melhoria de processos, entre em contato com a S-Tools. Exatamente. Também nosso agradecimento a Verus Sistemas Produtivos. Você quer melhorar a produtividade da sua empresa e controlar a sua produção de ponta a ponta em tempo real? Então, você precisa conhecer a Verus. A Verus conta com um sistema MES e agora com inteligência artificial também, a Verônica. Entre em contato e conheça todas essas soluções que a Verus oferece. É isso aí. É um gerente de produção Gerente na palma da industrial. mão. É isso aí, na palma da mão. Em tempo real. Em tempo é isso real. aí. E também a nossa menção, nosso agradecimento ao Grupo Altec, né? Com 23 anos de história, o Grupo Altec é uma referência no segmento de máquinas operatrizes e soluções industriais, com um ecossistema completo de recursos para potencializar a produtividade aí dentro da sua indústria. O Grupo Altec é o seu parceiro ideal de negócio, então entre em contato, né, para quem quiser saber mais sobre essas soluções e todo esse ecossistema que a Altec oferta e oferece. Então, sem mais delongas, né, vamos para o nosso tema que é bastante interessante, porque faz parte do dia a dia da indústria. E dentro das indústrias tem muito esse viés do bem-estar, né? Também, a gente se importa bastante com isso. Eu acho que faz bastante sentido o tema que nós vamos trazer hoje, que é sobre alimentação, sobre bem-estar, e para falar então sobre a Express Restaurantes Empresariais. Então, para isso, nós trouxemos a Luísa Gomes, que é a CEO da Express. Então, Luísa, seja bem-vinda. Prazer te receber aqui no Papo de Indústria. E vamos adentrar o tema aí, né? Isso aí, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vindo. Obrigada. Agradecemos. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, Luiz, a gente queria entender como surgiu a Express, né? Qual foi a motivação, né, para atuar nessa área, uma área que é tão importante, né? Falar de alimentação é tão importante, não só para a indústria, mas de um modo geral, né? A gente queria entender como é que surgiu a Express. Sim, a empresa está completando 30 anos esse ano, então é um ano bem especial para nós. E a empresa foi fundada pelo meu pai, Gilmar Gomes. E ele sempre teve o sonho de ser empreendedor, desde que ele era muito jovem. Mas ele fez uma carreira antes de fazer a empresa, ele trabalhou em algumas indústrias e ficou 10 anos na Marco Polo. E dentro da Marco Polo, ele ficou um período ali fazendo carreira, mas até que ele chegou num momento que ele disse, não, vou resgatar o meu sonho, e tomou a decisão de sair da empresa. E dentro da empresa, naquela época também, eles já tinham os refeitórios. E ele era, de certa forma, insatisfeito com a refeição que tinha lá. E aí surgiu a ideia, junto com um colega de Marco Polo, de abrir a empresa. Então, eles fizeram todo um planejamento e tomaram a decisão. Vamos sair. E aí, primeiramente, eles abriram um restaurante que era um buffet, aberto ao público. E depois começaram a fazer algumas refeições transportadas. E aí, nesse meio tempo, a Marco Polo bateu na porta deles e disse, voltem para cá, fechem isso aí, e deu dessa bodeguinha de vocês. E o sócio do meu pai optou por voltar, e meu pai disse, não, eu saí, tomei a decisão, eu vou seguir. E na época ele nem tinha dinheiro para comprar a parte do sócio dele, ele comprou uma sala, financiou para dar para o sócio para conseguir abraçar a parte dele. E aí, desde então, ele seguiu com o sonho dele e começou a transportar para mais algumas empresas. E até que um ano depois abriu o primeiro cliente
com o restaurante dentro da empresa mesmo, que é o nosso cliente até hoje, que é Irmãos Amolcaburo. E desde então ele começou uma grande expansão. Parou de transportar comida, porque hoje é uma premissa que a gente tem muito dentro da empresa, e é a essência que ele trouxe para nós, que é que a comida tem que ser boa. Independente do que está sendo servido, tem que ser muito bem preparada. E então hoje a gente não trabalha mais com refeições transportadas, apenas com restaurante dentro das empresas. E hoje ele cresceu primeiro aqui a região da Serra, depois foi para Porto Alegre, região de Erechim, Passo Fundo. E hoje a gente já atende Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Estamos com mais de 1.000 colaboradores. E alimentam muitas bocas. Hoje é em torno de 65 mil refeições por dia. Bastante. Todas feitas dentro das empresas. Todas feitas dentro das empresas, exatamente. Mas eu ia só puxar para um ponto que é clichê, né? Mas toda a história da fundação de uma empresa, uma história de empreendedorismo normalmente começa com uma dor, né? Sim. Então, o cara é satisfeito com aquilo que tinha dor e oportunidade, né? Então, se enxerga a oportunidade de fazer alguma coisa diferente, né? Então, a história da Express não foi diferente. Não é diferente, exatamente. Né? Mas, para falar um pouco sobre as soluções, né, Luísa? Qual é o modelo de negócio? Tu falou que é dentro das empresas, mas como é que funciona isso? Se adequa conforme a necessidade das empresas? Tem opções? Como é que funciona esse modelo de atendimento, vamos dizer assim? A gente busca ser uma solução mesmo de alimentação. A gente hoje sabe que dentro de uma empresa existem 3 principais benefícios, que é o transporte funcionário, o plano de saúde e o restaurante. Então, a gente sabe que a gente tem uma responsabilidade muito grande em cima disso, porque afeta a produtividade, afeta bem-estar, como tu falou, o ambiente de trabalho. Então, a gente tem um compromisso muito grande. E tudo começa conforme cada cliente. A gente tem contrato, ele é muito personalizável. Então, a gente vai lá e entende a demanda do cliente. Aqui eu quero um cardápio mais simples, arroz, feijão, uma guarnição, uma proteína. Então, a gente vai lá, entra com o investimento de todo o restaurante, faz todo o planejamento desse cardápio e monta ali toda a estrutura para poder atender aquele cliente. E existe um número mínimo, digamos assim, de funcionários para fazer uma implementação dessas? Não existe, assim, um número mínimo. Hoje a gente já tem algumas premissas, porque a gente tem coisas que a gente não abre mão para ter o restaurante, que é até o fato de ter uma figura de gestão, uma equipe um pouquinho mais robusta, porque a gente quer sempre entregar o melhor para o cliente. Então, a gente atende a partir de 150 refeições, mais ou menos, que é o número que a gente entende que dilui e suporta essa equipe que a gente quer colocar e entregar para o nosso cliente. E a questão agora tu estava falando da questão de algumas premissas, mas a questão do espaço físico, como é que funciona? Essa é uma das premissas também? Então, claro, a gente depende bastante do espaço físico do cliente, né? Mas assim, a gente dá jeito. A gente tem restaurantes que têm uma estrutura ótima, mas tem muitas empresas, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que a empresa foi crescendo e vai sendo feitos os puxadinhos, que nem a gente diz. Mas hoje tem tecnologia de equipamentos e a gente vai se adequando. E aí, claro, né? Daí também tem que ter um espaçamento maior durante o horário da refeição. Tem diversas coisas que a gente vai adequando para conseguir se adequar ao espaço do cliente, né? Eu vou fugir. Isso não está na pauta, mas isso acontece bastante, tá, Luiz? É raro, mas acontece sempre. Eu queria te fazer uma pergunta a respeito de como é que foi na pandemia essa relação de vocês. Né? Porque essa é tu falou de espaço e de estrutura física. Como é que foi essa relação na pandemia de vocês? Como é que funcionou? Teve que fazer alguma adequação? Como é que foi? Foi bem desafiador. Primeiro porque cada município tinha o seu protocolo. Então, em cada cidade, a gente atende umas 80 cidades, mais ou menos, cada uma tinha seu protocolo. Então, todo dia a gente tinha que estar se atualizando, entendendo como é que estava funcionando aquela região. Mas teve clientes, sim, que a gente teve que montar estruturas
para ampliar um pouco o restaurante, para conseguir seguir as normas de espaçamento, só podia sentar 2 pessoas por mesa, tinha um... Tapume, assim. para a pessoa não conseguia, não poder ter o contato com a pessoa que estava na frente, e a gente, durante muito tempo, a gente teve que servir o cliente. Então, imagina, né? Tu tá ali... Ao invés de ter um molde de buffet, Mas era no buffet, ali tu ia ali escolhendo. Só que imagina, né? Uma grande satisfação, né? Porque, eu gosto do feijão e arroz assim, eu gosto daquela forma. E a questão da produtividade também, e era um desafio, porque ao mesmo tempo a gente precisava aumentar o quadro de pessoal, mas não podia ter tantas pessoas por causa de distanciamento, de separação. Então, foi um período, assim, bem desafiador para nós. Mas a gente não abriu mão de manter os cardápios do cliente, de conseguir atender da melhor forma, né? Não, a gente não... Sabe que teve várias pessoas que fizeram marmita, essas coisas, mas a gente sabe que aí gera uma insatisfação maior ainda, né? Então, a gente manteve e se adaptou da forma que deu. Para muitas, essa hora é a melhor hora do dia, né? A hora do almoço. Claro, eu digo assim, a refeição do almoço, ela tem um significado. Para mim, ela tem um significado... Provavelmente vocês devem ter empresas também que tem janta, né? Vamos dizer assim, sim. Né? Mas o almoço em si, ela tem um significado diferente. Tem. Né? E aí eu tava lembrando do tempo que nós éramos colaboradores. Nós nunca tivemos, né, restaurantes assim, né, da empresa. Nas empresas que eu trabalhei, não. Mas sempre foi uma dor que nós, enquanto colaboradores, tínhamos, né? É um benefício muito sensível, né? Porque são pessoas servindo pessoas, né? Exato. E tanto que a gente tem um trabalho interno, assim, muito forte de manter o nosso bom ambiente de trabalho. Porque a nossa equipe tem que estar bem, tem que estar feliz. Preciso que a minha cozinheira esteja ali feliz para conseguir dar o toque no sabor da comida, que é uma coisa que a gente bate muito, assim, a comida tem que estar muito saborosa. Se for arroz e feijão, tem que ser o melhor arroz e feijão que a gente está servindo. Porque a gente sabe que a gente tem um estudo dentro da empresa de que de cada 10 pessoas que estão entrando no restaurante, 9 é a principal e às vezes única refeição do dia. Exato. Então é uma responsabilidade muito grande, né? E fora tudo isso, né, Luiz, a questão que eu entendo também, a questão da comodidade, né? Se torna muito mais cômodo tu disponibilizar isso dentro da tua empresa do que as pessoas terem que se deslocar, porque, vamos dar um exemplo da nossa empresa, por exemplo. Tem uma carência, né? Não tem restaurantes assim próximos, né? Então, tu ter, claro, é uma opção de cada um, obviamente, né? Mas tu ter essa possibilidade dentro, e muitas vezes pela correria do dia a dia mesmo, a pessoa não consegue nem, eu levo a alimentação, por exemplo, mas daqui a pouco não, mas daqui a pouco a gente sabe como a vida é corrida, né? Daqui a pouco não consegue fazer, se alimenta mal, isso a gente tem consciência de que isso realmente afeta na relação daí do dia, do sim, dia, na do produtividade. Dia, né? É isso aí. Mais uma curiosidade, a gente tá conversando, eu tô pensando. Existe alguma diferença que o pessoal normalmente da fábrica lá reclama que do administrativo é melhor, né? Existem cardápios diferentes ou não? Não, hoje é servido o mesmo, na maioria das empresas é servido o mesmo para todo mundo, para justamente não ter essa diferenciação, né? Mas em alguns clientes a gente tem um serviço executivo, que isso também é uma mudança que veio de mercado, assim, de uns anos para cá. Antigamente o executivo era só para alto escalão. Hoje, nos clientes que a gente consegue ter um serviço que ele é aberto a todos. Claro que ele tem um valor diferenciado, mas está aberto. Se alguém da fábrica quiser ir, pode ir. Se alguém do administrativo quiser ir, também pode ir. Mas no 80% é todo mundo no buffet padrão. E a gente também tem alguns serviços alternativos, que aí é dentro do mesmo valor da refeição principal, que é o light, o saborear e o lanche. Que é uma opção, assim, que a gente faz 2, 3 vezes por semana para diversificar. E é um hambúrguer, um tortéi, uma coisa diferenciada, assim, para o pessoal ter uma alternativa. E essa questão do planejamento, né? Porque eu acredito que no mínimo 150 refeições por dia tem que cozinhar bastante, né? Sim. Como é que é feito esse planejamento, assim, né? E até a questão de cardápio também, né? Porque
Daqui a pouco tu vai ter um vegetariano, uma pessoa que não come carne ou alguma coisa assim nesse sentido, ou tem alguma restrição alimentar, né? Como é que é feito esse planejamento assim para tanta gente? E até questão de regiões também, né? Também, porque isso regionais, culturais, vamos dizer assim, né? Sim. Eu acho que é um desafio também nesse sentido do planejamento, né? É um desafio mesmo, porque cada região é de uma forma. Mas a gente tem no contrato começa esse planejamento, né? Ali a gente já fecha todo o escopo de cardápio, incidências de proteína, às vezes até incidência de saladas, alguma coisa assim. E aí a gente vai para o nosso setor de PCP. E o nosso setor de PCP, ele tem uma característica que ele é de nutricionistas. Para justamente também manter o balanceamento daquele cardápio que a gente vai estar servindo. E hoje a gente planeja com 60 dias de antecedência o cardápio, para a gente conseguir... Hoje a gente trabalha com operadores logísticos, então é desenhado todo aquele escopo de cardápio, vai para o meu setor de compras, ele gera toda essa demanda e vai abastecer o operador logístico. E aí, durante um mês, o operador logístico vai abastecendo nossos restaurantes. E aí, assim que funciona. Assim que faz Hoje já tem um negócio, digamos assim, que é a parte logística também. A parte logística. Que gera uma demanda tão grande quanto a... Hoje a gente trabalha com ela terceirizada, até porque por questões de crescimento mesmo, né, que facilita. A gente tem um operador em Farroupilha e um em Curitiba que nos atende, mas sim, é um desafio. E essa questão que vocês trouxeram das regiões também. Cada região tem o seu receituário, porque o gosto é muito diferente. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o feijão preto é o que prevalece. Exato. Agora, tu vai para a região do Paraná, é o carioca. Com muito alho. Que aqui, se tu bota, por exemplo, muito alho em Caxias na proporção que é lá, o pessoal não gosta. Então, tu sabe que a gente... É isso aí, eu te perguntei porque realmente aqui no estado nós temos o hábito de comer feijão preto, realmente, como tu falou. A gente viaja, volta e meia para São Paulo, não tem feijão preto. Não, né? é só carioca. É só feijão carioca. Então, tem essas questões culturais. Mas pegando esse gancho, Luísa, da questão desse planejamento, falando... A gente sabe que a alimentação a gente trata como uma questão de saúde também, né? Então, tu disse que tem um time de nutricionistas, vamos dizer assim. Mas como é que compõe esse time para olhar para esse viés mais da questão da saúde realmente, de ser uma alimentação adequada, saudável? Como é que funciona esse planejamento? Porque daqui a pouco, assim, nem tudo que talvez o cliente deseja é o mais adequado, vamos dizer assim. Sim, Tu deve passar por isso, né? Sim. Como é que vocês fazem esse meio termo, vamos dizer assim, né? Daqui a pouco, assim, o cliente, cara, eu quero fritura, tudo frito, né? O pessoal gosta de tudo frito, mas daqui a pouco não é Como é que é feita essa relação... Desejo do cliente e saúde. É um equilíbrio e vai muito de cada perfil de cliente, assim. Tem clientes que a gente não serve nada de fritura, mas todo mundo gosta de uma fritura, né? Mas como é que a gente trabalha? Eu acho que de forma geral, assim, a composição do nosso cardápio, ele é para todos os nutrientes que a gente precisa no dia, porque tem a salada, o arroz e feijão, que é 90% dos nutrientes que a gente precisa num dia. Normalmente trabalha ali com 2 guarnições, e a gente normalmente entra com uma mais leve, legumes, alguma coisa nesse sentido, e uma mais pesada, batata, massa, polenta. E aí a proteína. Mas a gente sempre oferece para o cliente a substituição para ovo. Daqui um pouco eu quero trocar alguma coisa ali, essa proteína não gostei, ou sou vegetariano. Então, a gente trabalha com essa opção de substituir a proteína por um ovo. E também, alguns clientes, a gente já tem algumas preparações para veganos. Então, com proteínas diferentes para conseguir também atender esse público. Mas, de forma geral, assim, a refeição ela é muito equilibrada. E alguns clientes também a gente tem a opção de ter o prato light. Daí é mais para aquele pessoal que realmente está na dieta, que quer alguma coisa mais porcionadinha. Mas, assim, de forma geral, é um cardápio que ele, nutricionalmente, é muito adequado e saudável, né? Porque é comida de verdade. É arroz, feijão, massa, batata, legumes. Então, não tem muito errado. Mistério e errado, exatamente. Legal. Sabe que eu sempre me pergunto, toda vez que a gente vai num restaurante, alguma coisa assim, como é que se faz um planejamento, por exemplo, de um buffet para não sobrar e não faltar, né? Essa é uma boa. Essa é uma coisa que sempre me intriga. É um desafio, assim.
A gente sempre diz lá dentro da empresa que o planejamento é realmente o coração do nosso negócio, porque tudo nasce dali. Mas claro que tem uma função que também é uma nutricionista que fica no dia a dia do restaurante, que é a supervisora. E é uma exigência da legislação, inclusive, ter essa pessoa técnica lá no dia a dia. Cada empresa tem uma... Cada empresa tem uma supervisora nutricionista. E é ela que faz mais esse gerenciamento fino. Então, a gente tem uma requisição, que é a ordem de produção, como na indústria. E ali sai tudo, conforme hoje eu vou produzir para 200 almoços. Então, o sistema calcula, dentro desses 200 almoços, X quantidade de feijão, X de arroz, X de massa. E ela produz em cima disso. E aí, na hora do atendimento, ela vai escalonando lá para frente. E aí, fazendo os ajustes. Fazendo os ajustes, exatamente. E aí, no final, ela sempre tem que validar. Daqui a pouco essa preparação não foi tão bem aceita, eu tenho que reduzir a per capita. Aí, essa per capita, o sistema automaticamente, a próxima vez que ela servir, já calcula para a quantidade que foi servida, para ir reduzindo os desperdícios, né? Mas é um assunto muito delicado, porque... As nossas equipes também, elas têm muito receio. Meu Deus, e se faltar comida? Não dá para deixar faltar. E as pessoas também, quando entram, as últimas, elas não querem ver aquele buffet raspado, né? Com comida de final. Então, é uma linha tênue, assim. Mas a gente trabalha bastante porque jogar comida fora não dá, né? E essa uma outra situação, Luísa, que também está diretamente ligada a isso que você estava falando. Como é que o colaborador em si, as empresas, elas têm a opção de, por exemplo, hoje eu vou almoçar no restaurante, hoje eu não vou. Como é que é feito esse controle? Porque provavelmente deve ter uma situação assim, né? Tem. Justamente para vocês planejarem tem horários específicos, como é que funciona esse? Porque eu acredito que vocês partem o planejamento da partir daí, né? Sim. Hoje o planejamento a gente faz com a média do que está sendo realizado hoje. Mas na maioria dos clientes a gente trabalha sob reserva. Então a pessoa ou passa o crachá, a gente também tem um aplicativo que faz essa reserva pro dia seguinte. Então a maioria dos clientes funciona dessa forma, com reserva. Faz uma reserva prévia. E aí normalmente, em casos, a pessoa reservou e não foi almoçar. Normalmente também o cliente cobra, até para ter uma disciplina. Sabe, talvez isso seja uma coisa bem comum para quem já vivencia, né? Mas para nós que nunca tivemos essa experiência. Exatamente. Sim. Ou até mesmo para quem não, daqui a pouco está pensando em implementar uma situação dessa, né, dentro da sua empresa para entender. Mas agora falando de desafios administrativos, Luísa, tu enquanto CEO da Express, o que tu acha o que tu acredita que é o maior desafio nessa administração de restaurantes, né, empresariais? O que tu enxerga como o principal desafio ou os principais desafios? Acredito que deva ter mais que um, né? Hoje, com certeza, a mão de obra é um grande desafio para nós. E até por questões culturais, né? A nossa empresa ela é totalmente descentralizada. Então, hoje eu tenho a minha sede administrativa aqui, que eu tenho 50 pessoas, que é onde eu consigo estar mais próximo de todo mundo na maioria dos dias. Agora, o restante de toda a empresa, ela está espalhada por mais de 80 cidades. Então, são 1.000 colaboradores, um pouco em cada canto. Então, a gente tem, sim, esse grande desafio de fazer que a nossa cultura chegue em todas essas pessoas. E no cenário atual que a gente está vivendo, né? Hoje, a gente atende muitas regiões de pleno emprego. Então, a gente sabe que tem que ter esse trabalho muito forte para as pessoas não saírem por qualquer coisa. Então, hoje, sim, é o nosso grande desafio. E também questões mercadológicas, né? A inflação de alimentos, ela nos afeta diretamente e ela não reflete exatamente indicadores de inflação, tudo que está acontecendo. Então, esse repasse, ele é muito complexo. Então, hoje, assim, eu vejo que é os dois itens, assim, que são mais desafiadores. Eu achei que tu conseguia ir em todas as cidades todo dia. Não consegue? Não, ainda não descobri essa mágica. Mas quem sabe, né, um dia. Mas, uma brincadeiras à parte, fazer outra brincadeira, eu achei que essa carência de mão de obra só acontecia dentro da indústria. Então, em todos os setores,
Isso é surpresa para mim. Então. Quase ninguém reclama. Quase ninguém. Não, a gente se pergunta diariamente onde é que tá esses 6, 7% de desempregados que a gente não tá encontrando. Sim. E tu sabe que... Eu não sei se existe, né, Luísa, mas dentro da indústria tem se pregado muito, se feito um trabalho muito forte na questão de automatização, de robotização. Agora, essa questão do setor de alimentos, ele é muito... Eu penso, né? Talvez tu enxergue de outra forma. Mas é muito difícil a gente imaginar, né, uma robotização, uma automatização na produção na preparação de alimentos. Né? Hoje não tem nada, assim, o nosso sonho é ter robôs, mas a gente sabe que, por um lado, também nunca vai ser 100% automatizado, porque o tempero é o carinho, é o detalhe da mão da cozinheira, né? Mas hoje, assim, a operação mesmo ela é muito pouco automatizada. A gente tem alguns fornos que tem um alto desempenho, que produzem com mais velocidade, mas precisa da pessoa ali para colocar, para temperar, para dar o play, né? Então, por isso que eu digo que é dentro da indústria, por exemplo, a gente consegue fazer algumas substituições na indústria, enfim, outras tantas. Até com inteligência artificial, né? Ou em outros setores, outros segmentos, mas isso é uma coisa muito particular. Eu até acredito que numa indústria que produza alimentos em massa, né? Sim. Tu até consegue ter um nível de automação muito maior, né? Mas aí, como é feito tudo em loco, digamos assim, tu não tem muito como fazer um processo... Exatamente. Eu acho que sim, futuramente podem talvez surgir robôs que nos apoiem, mas eu não consigo visualizar uma produção assim, totalmente sem pessoas. Primeiro porque aí também iria atrapalhar atendimento, porque hoje tem a questão ali do bom atendimento, de estar sentindo as pessoas, dando bom dia, dando boa tarde... E são coisas, assim, que nós, como Express, não vamos abrir mão, independente de como for o futuro, né? A gente bate muito nessas questões de sabor, atendimento e esse relacionamento próximo com o cliente. Porque, no fim, tudo são pessoas, né? Então... E até é uma questão de qualidade também, né? Porque esse acho que é um grande diferencial, né? Em todos os ramos, né? Mas na alimentação é uma coisa fundamental, né? Se tu não servir um alimento de qualidade, o pessoal mas é que a alimentação é uma coisa muito sensível, né? Muito sensível. Então... E também, além de ser uma coisa... tem muito a ver com o gosto pessoal, né? Então tu tem que também conseguir equilibrar, né? Os paladares, né? É um grande desafio, assim. A gente sabe que o 100% a gente nunca vai ter. Mas a gente é ambicioso e a gente trabalha com meta de 9. Pega, por exemplo, o ponto da carne. Alguns gostam mais mal passado, outros gostam bem passado, outros, né? Então, a própria questão dos próprios temperos, assim. Eu gosto da comida com mais tempero, com menos tempero, mais sal, menos sal. Esse tempero específico eu não gosto. Então... Tem que ser uma comida neutra, mas saborosa. Né? É difícil de equilibrar isso. Exatamente. A gente trabalha assim com uma comunicação muito forte com o cliente para chegar o mais próximo do que eles entendem que é o ideal, né? Uma outra uma curiosidade minha, vocês participam fora empresas privadas de alguma empresa pública também? Ou de serviço público, vamos dizer assim, licitações, alguma coisa assim? Ou a Express não atua? Hoje a gente só trabalha com empresa... Só privados. E as empresas são, na sua maioria, industriais ou tem outros segmentos também? Tem outros segmentos também. Tem indústria, ramo moveleiro, tem varejo também. Então, tem um pouco de tudo. Bem diversificado. É bem diversificado. E falando de um termo que é bastante utilizado dentro da indústria, né? Controle de qualidade, Luísa. Como é que... tu disse que tem uma supervisora, mas... é essa pessoa que faz esse controle de qualidade, se realmente... quem é que faz essa administração do controle de qualidade, se está atendendo, se está saindo como deve ser, vamos dizer assim, pelo gosto e pela quantidade e tudo mais. É tudo feito por essa supervisora ou tem uma equipe específica de controle de qualidade? Como é que funciona? É um trabalho em conjunto. A supervisora, com certeza, é o principal pessoa, né? Porque é ela que está no dia a dia. Mas a gente tem uma equipe de qualidade
e uma equipe de relacionamento com o cliente, que a gente chama, que é todo mundo voltado para entender que está sendo entregue o que a gente se propôs ao cliente. Mas claro que a gente volta para antes. A gente tem hoje dentro, falando daí um pouco da qualidade da comida. Hoje a gente trabalha com as nossas proteínas, por exemplo. É muito comum dentro do nosso ramo, tu chega na segunda-feira, pega um pacote de cada tempero, bota dentro do sal, mistura tudo e tempera isso o resto da semana, todas as preparações. Mas dentro, como a gente se propõe a entregar um sabor diferente, a gente tem algumas coisas para fazer que essa qualidade seja diferente. E uma garantia também, né? A gente tem hoje os temperolas, que a gente chama, que é um tempero para carne. Então, cada proteína tem a sua temperola com um mix de tempero que foi desenvolvido por um chefe nosso, que combina melhor com a carne. Então, o bovino tem o seu, o frango tem o seu, o suíno tem o seu. Então, isso já é uma forma de blindar. Então, isso é um item do planejamento que vai para a operação, independente de... Ele não pode ser excluído de forma nenhuma. Então, também a gente tem a questão das receitas também hoje. O feijão, que é o nosso carro-chefe, a gente também tem uma receita para cada dia da semana. E todos nossos restaurantes, eles têm uma plaquinha com o nosso passo a passo de como fazer o feijão. Então, para todo dia a pessoa chega, olha, é isso aqui que eu tenho que fazer. Mesmo que já saiba de cabeça. Mas tá ali para reforço. E tem detalhes da sobremesa também, a gente tem algumas caldinhas especiais. Então, são coisas que a gente tem para blindar a qualidade do sabor da comida. Mas, em paralelo a isso, tem que ter uma validação do cliente, né? Então, a gente tem uma série de pesquisas. Tem uma que a gente faz diariamente, que a gente chama de pesquisa de mesa, que é a própria supervisora, a nutricionista que faz. Ela vai perguntando para algumas pessoas que nota que ela deu para o nosso sabor da comida e que nota que ela deu para o nosso atendimento naquele dia. E essa pesquisa, na minha visão, talvez seja a melhor, porque ela ouve num dia e corrige no outro. E tu disse que tem diferenças, por exemplo, regionais, né, com relação à preparação, ao tipo da comida. Por exemplo, numa mesma cidade, tu tem um cardápio, um roteiro, digamos assim, de produção que ele é seguido, ou ele tem alguma variação, por exemplo, nessa empresa aqui o pessoal gosta mais assim, mais... Tem. Tem? Tem. Então, personaliza o roteirinho ali que tu disse que tem ali de acordo com a empresa. Tem coisas que a gente não abre mão. Isso que eu te citei, essas questões dos temperola, a gente não abre mão. Mas, com certeza, cada empresa tem o seu toque. De eu gosto dessa forma, eu não gosto. E a gente sempre tenta personalizar para atender melhor o cliente, né? Então... Bastantes desafios aí, né? Uma gestão realmente bem ampla. Bem ampla, né? Antes de nós seguir nosso bate-papo, Luísa, nós devemos e queremos fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores. Então, primeiramente, agradecer então e mencionar a Stools Ferramentas. Stools Ferramentas, que é um dos nossos patrocinadores, que está nos ajudando a fomentar o papo de indústria. Então, distribuidor da Tungaloy NTK aqui em Caxias do Sul e na Serra Gaúcha. A Stools, que é uma referência, né, em melhoria de processos, em melhoria de custos também, né? Esse é um dos objetivos da Stools. Então, se você quiser melhorar a produtividade dentro da sua indústria em ferramentas para usinagem, entre em contato com a S-Tools. E trazendo também essa questão de produtividade, gostaríamos de agradecer a Verus, né, que é nosso mais antigo parceiro aí, né? Então, a Verus, ela tem um sistema MES que acompanha a produção de ponta a ponta, né? Inclusive, estamos implementando lá na empresa. Em breve já estará funcionando 100%. Vamos trazer as novidades aí para apresentar para vocês. Mas se você quer ter um gerente na palma da mão, conheça a Verus, né? É um sistema MES e agora também com inteligência artificial, a Verônica, né? Que vai te garantir, com certeza, um aumento de produtividade muito grande. E informação, né? Falando de mão de obra também, né, Luísa? Essa é uma das carências e a Verus, então, ela proporciona, como o Vandi falou, um gerente industrial na palma da mão. Ou seja, tu consegue acompanhar através da Verônica aquilo que está acontecendo dentro da tua fábrica através do celular, do WhatsApp, por exemplo. Então, é uma solução bem interessante. E também o Grupo Altec, né, com 23 anos de história. O Grupo Altec é uma referência no segmento de máquinas operatrizes e soluções industriais. Então,
Então, a Altec tem um ecossistema de recursos para potencializar, então, a produtividade dentro da indústria. Tudo que a gente está falando é sobre produtividade, sobre melhoria de processo, sobre redução de custo. Então, a Altec também é o parceiro ideal de negócios aí. Então, entre em contato para saber mais. Acho que a gente, principalmente dentro do Papo de Indústria e dentro do nosso ecossistema de empresas, nós trazemos essas soluções dos nossos patrocinadores também para o nosso dia a dia. Então, isso é bem importante frisar, né? Não é só conversa fiada. Vamos dizer assim. Mas falando, para nós seguir, Luísa, e também trazendo para a nossa realidade do podcast agora, o nosso objetivo também com o podcast é trazer uma visão diferente da indústria. Principalmente nessa questão da humanização da indústria, da questão do bem-estar, da questão de que a indústria ela tem que ser mais humana e menos mecânica. É isso que a gente sempre diz, né? Então, esse é um dos focos do podcast. E eu acho que esse é o principal link que nós temos que ter entre a relação de indústria e a humanização dela. Mas a gente queria entender dentro como é que tu enxerga, né, a questão da alimentação na relação alimentação-bem-estar. Vocês conseguem perceber nitidamente uma diferença quando é introduzido, daqui a pouco, ou quando vocês introduzem um restaurante da Express, ou nesse processo, vocês conseguem ver essa relação de bem-estar com a alimentação que vocês proporcionam dentro das indústrias, ou das empresas, enfim? Sim, tem uma relação muito direta, assim, afeta muito a produtividade. E a gente sente tanto quando tem problema, quanto quando está bom, né? A gente sabe, qualquer deslizezinho que tem no restaurante reflete na produção, dá problema. Então, a gente sabe que afeta muito. Até trazer um caso positivo, a gente inaugurou um restaurante na região de Cascavel no início do ano. E eles estavam com outro fornecedor há bastante tempo. E eles têm 3.000 funcionários na planta e a gente fez a proposta em cima de 1.300 funcionários, que era o que estava indo almoçar. E faz 2 meses que a gente está rodando a operação e a gente já está com 2.400 almoços. O pessoal não ia porque não era bom. O pessoal não ia porque não era bom. E o cliente, assim, nos trazendo feedbacks muito positivos, assim, que melhorou a questão da rotatividade, do absenteísmo. Então, reflete muito. E a gente não fez, assim, nada demais, mas foi botar a comida bem feita. Mas eu acho que aí, Luísa, tu tem mais propriedade do que eu para falar sobre isso, mas eu penso que as pessoas... A alimentação, obviamente, ela é importante, né? Ela é muito importante. A comida boa, ela é importante. Porque a gente atribui, falei anteriormente, né, o almoço, mas enfim, mas a alimentação, ela tem sentimento envolvido, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que é muito mais, obviamente, a alimentação boa, não adianta ter sentimento e a comida ser ruim, né? mas eu acho que gera o vínculo. Eu acho que essa é a grande sacada, talvez, do teu negócio, do negócio de vocês. É o vínculo. Então, eu sei que lá a comida é boa e talvez seja boa porque o pessoal tem o cuidado, tem o carinho e as pessoas... Demonstra a preocupação. Demonstra preocupação, demonstra... E isso que tu falou, daqui a pouco, essa questão da rotatividade nas empresas, tem muito a ver... pessoal, a empresa não se preocupa com os funcionários, a empresa não... Então, quando tu faz essa virada de chave, tu acaba conquistando essas pessoas e além do diferencial, obviamente, como a gente já falou, mas a questão do cuidado. As pessoas, eu penso que cada dia mais estão carentes de cuidados. Né? Sim, a gente acredita muito nisso e tanto que a gente trabalha muito isso internamente, assim, acho que até um legado do meu pai, assim, ele sempre teve muito essa premissa de desenvolver as pessoas que estão dentro da empresa, de promover as pessoas internas, mas não só isso, assim, a gente trabalha muito bom ambiente de trabalho, porque a gente passa, se a gente pensar, 80% do nosso dia ativo é no trabalho. Então, se a gente não se der bem, não se tratar bem, não fomentar só as qualidades das pessoas, estraga o dia da pessoa, estraga a refeição do nosso cliente e nada fica harmonioso, né? Então, a gente trabalha muito essas questões culturais de bom ambiente de trabalho, de
se dar bem, se tratar bem, porque para nós é a primeira premissa, assim. Falando mudando um pouco de saco para mala, como diz outro, como é que vocês conseguem, Luísa, ter essa relação de custo com qualidade, que eu estava pensando agora? Começa lá na questão da escolha dos fornecedores, porque tu mesmo falou, questão de inflação, questão de aumento de dólar, tudo isso. Como é que vocês conseguem fazer essa relação de custo com qualidade? E a questão dos fornecedores também, né? Isso é também feito locais, ou tu tem um grande fornecedor e daí distribui para outros? Como é que é? Sim. Porque principalmente a questão de alimentos perecíveis tem que ser fresco, digamos assim, né? Então não pode ter grandes distâncias, acredito eu, né? A gente trabalha dos dois formatos. A primeira coisa que a gente faz é testar. Uhum. Nada vai para um restaurante nosso sem ser testado. Então, é uma premissa, teste, tem que ser aprovado. Se não foi aprovado, não vai ser comprado. Uhum. E a gente só trabalha com alimento tipo 1. Então, independente de subiu 20%, subiu 30%, a gente não abre mão disso. Porque não adianta eu exigir a melhor comida e não entregar os melhores insumos para minha equipe fazer. Então, tem, claro, uma complexidade de conseguir manter esses preços, mas a gente não abre mão disso de forma alguma. E o abastecimento hoje, como eu comentei, a gente tem 2 operadores logísticos. Então, o grosso vai por ali, a parte de não perecíveis, arroz, feijão, massa, até uma parte de proteínas, vai tudo desse operador e ele faz a redistribuição. Mas agora, o que é perecível, questão de hortifruti, padaria, a gente sempre pega de fornecedores locais. Muito bem. Então, Luiz, a gente queria que tu deixasse uma mensagem aí, final, né, para as empresas, para os colaboradores, enfim, sobre esse assunto tão importante que é a alimentação, né? Sim. O que tu poderia falar para aquelas empresas também que talvez tenham esse desejo, né, e sejam, talvez esse nosso bate-papo seja um gatilho para implementar isso, né? Sim. Eu vejo que é um desafio, sim, porque é um investimento, mas é um investimento que traz retorno, né? E nos últimos tempos para cá, principalmente, a gente vê bastante clientes investindo nisso porque ele traz o retorno que precisa, seja em produtividade, seja em redução de rotatividade. Então, o mercado está cada vez mais desafiador, mas a gente tem convicção que se tem uma comida boa, bem feita, vai melhorar muito o ambiente de trabalho. É um diferencial, com certeza. Isso aí. E quem quiser conhecer também o trabalho da Express, quer deixar o contato aí, como é que vai? A gente tem as nossas redes sociais, quem quiser acompanhar lá no nosso Instagram, LinkedIn, e lá tem nossos contatos. A gente vai deixar também na descrição do episódio, vai ter no YouTube, vai ter o contato de vocês também. Então, te agradece, Luísa, né, a tua disponibilidade, a tua participação aqui. Acho que foi um bate-papo bem legal, porque a alimentação ela é uma coisa corriqueira do dia a dia, sim, mas tem pelo menos para mim, tem um grande significado, né? E acho que o fato de a gente ter nascido aqui na região, a região tem isso muito forte da questão da alimentação e da comida boa. Exato. Então, é uma coisa que a gente sempre leva para os nossos clientes e reforça. Qual que é a região mais exigente? A região de Caxias. Com certeza. Ainda é o que tem a régua alta. Mas é bom que nos leva para cima e leva para o restante. Ótimo. Então tá, gente. Te agradece então a Luísa, agradece a Express também, e que você aí dentro da sua empresa, da sua indústria, né, é um diferencial. Então, se vocês quiserem conhecer o trabalho da Express, entre em contato com eles, com certeza vão ser bem atendidos. Você que está insatisfeito com o almoço. Isso é outra coisa. O colaborador dá um toque, assistiu o episódio, dá um toque pro chefe lá, diz, tem o pessoal da Express lá, vamos fazer um teste. E desmistificar, né, essa questão de não é mais refeitório, é restaurante mesmo. É isso aí, ótimo. Então tá, gente, te agradece e até uma próxima. Deixa seu comentário lá para sua sugestão, curte, compartilha, se inscreve. Isso aí, valeu, gente, até a próxima. Tchau, tchau.